quem vem para também participar com a gente ao vivo, via Skype, o secretário de Saúde de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues. Via Skype, direto do gabinete dele, botou até gravata, só para atender nós, secretário. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Não, eu fico de gravata geralmente todo o período do trabalho. Agora eu estava até ajeitando aqui com a produção antes de começar. Secretário, a gente tem acompanhado a situação de muitas cidades quanto à ocupação de leitos hospitalares. Sorocaba tem muitos hospitais, muitas unidades, mas esse muito já é insuficiente há bastante tempo. Como é que está de momento? Covid, o bicho está pegando? Nesse momento a gente segue com unidades tanto da rede pública quanto da rede privada próximo do 100%, né? Um momento, muitos casos ainda. E é importante destacar que quando nós chegamos em janeiro na prefeitura, o município tinha 81 leitos para a internação de pacientes acometidos pelo Covid. E nesse momento nós temos mais de 300 leitos na rede pública para o mesmo grupo de pacientes. E mesmo assim o nível de ocupação segue alto. Pacientes de Sorocaba e de toda a região, né? A cidade de Sorocaba é referência para quantos municípios? Eu não estou escutando. Não caiu, será o retorno? Está me ouvindo agora, secretário? Alô? Tivemos aí uma interrupção do contato, né, com o secretário. Vamos tentar reestabelecer. Tem a Santa Casa, tem o conjunto hospitalar, aí tem o Hospital Samaritano, tem o Hospital da Unimed. Há, né, um conjunto estrutural bastante grande, mas o secretário citou, inclusive, nessa última fala, de 81 leitos, saltou para 300 e lá vai fumaça, e nem assim deu para se sentir um pouco confortável, né? Porque ao passo do crescimento estrutural, avançou também o contágio e as pessoas apresentando, muitas delas, graves sintomas, né? Eu falava a respeito da estrutura, o senhor citou inclusive o avanço dela, secretário, retomamos o contato, então ele vai ouvir essa pergunta que eu tinha feito. Sorocaba é referência para quantos municípios aí do entorno? Sorocaba é referência para 47 municípios. Quando eu falo desses mais de 300 leitos, eu estou falando dos administrados pelo município de Sorocaba, quer dizer, aqueles que são só para munícipes daqui. Esses então não acabam recebendo pacientes que vêm de Iperó, de Piedade? Não, esses são apenas para munícipes de Sorocaba. Além disso, existem os hospitais estaduais, né, que é o Adib Jatene, o CHS, e o Estado também mobilizou leitos no AME para receber pacientes de toda a região, inclusive do município de Sorocaba. Ô, secretário, e aquela chucrutada que uma empresa terceirizada aprontou aí para cima de uma das unidades, como é que isso foi sanado? O povo estava sem receber o faz-me-rir, salário atrasado, e aí até falta de insumos, isso já está equalizado? Nós fizemos um novo contrato, né, com uma outra empresa. Essa outra empresa entrou, fez a contratação regular dos funcionários, a contratação dos insumos. Então, estruturalmente, nesse momento, do ponto de vista de assistência, o problema está resolvido, está sanado. Em qual Ainda unidade há uma questão foi de mesmo? acerto no Centro de Estabilização da Zona Oeste. Ainda há alguns acertos trabalhistas da antiga gestão que a prefeitura está acompanhando, junto com o sindicato, com a empresa, cobrando a empresa e acertando tudo isso também. Eles alegam que a prefeitura também tem que pagar um valor, a gente pede para enviarem as notas. Então, nós estamos fazendo esse alinhamento para sanar todos os problemas do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista assistencial aos pacientes, o problema já está sanado. Que bom, né? Mas a gente se preocupa muito com esses profissionais porque dependemos deles e sabemos o quanto eles têm sido preponderantes na recuperação das pessoas. Secretário, de tudo isso que Sorocaba conseguiu crescer, quanto será mantido? Esses leitos a mais, assim que tudo der uma amenizada, esses leitos serão desmontados? Porque sabemos que havia um déficit em relação a atendimento básico, até mesmo atendimento de média complexidade, né? Sim, a maioria dos leitos,
eles são desmobilizáveis. Então, os leitos que estão dentro da Santa Casa, alguns podem ficar, né? Podem ficar, é uma decisão que inclusive depende da entidade no momento que essa pandemia acabar. Outros não tem como eles permanecer, eles vão ter que ser desmobilizados. Os leitos no Hospital Santa Lucinda, alguns também podem permanecer para o próprio hospital, o hospital pode vender esse serviço para o município ou não. E nas nossas unidades próprias do Centro de Estabilização, a grande jogada do município é que os equipamentos ficam para nós e as melhorias estruturais também. Então, por exemplo, o Centro de Estabilização no São Guilherme tem toda uma questão de rede de gases, compressor de ar, reestruturação da rede elétrica, que fica para o município, assim como os equipamentos que estão sendo utilizados hoje. O que isso quer dizer na prática? Se, porventura, num próximo momento, o município precisar mobilizar um hospital com até 50 leitos dentro do Centro de Estabilização de São Guilherme, do prédio de São Guilherme, a gente tem estrutura e equipamentos para isso, dentro do próprio município. Há também algum tipo de levantamento bem detalhado sobre as outras moléstias que estão represadas e que também são urgentes, né? Todos os outros atendimentos que precisavam ser feitos e acabaram sendo eles aglutinados, deixados para depois, né? Pessoas que estão com problemas ortopédicos, eu tenho um problema no estame, precisava fazer uma cirurgia, né? E isso foi considerado eletivo. Em que passo está esse represamento na atenção na saúde aos sorocabanos? Então, a prefeitura ela acompanha esse represamento. Esse é a gente que deixou até de buscar o serviço de saúde, ali, principalmente no primeiro semestre, começo do segundo semestre do ano passado. Nós temos esse represamento. O deputado federal Herculano Passos e o deputado federal Cezinha de Madureira enviaram emendas para o município. Essas emendas estão em vias de serem liberadas agora, nossa expectativa é que agora em julho o governo federal libere essas emendas, para assim que a pandemia der uma melhorada, com o avanço da vacinação e no começo do segundo semestre, a gente inicia o processo de mutirões para reduzir, né, atender essas pessoas que hoje estão nessa fila de espera. O secretário, tem que ficar dependendo de emenda parlamentar, né? Não aumentou não a arrecadação de impostos aí em Sorocaba, porque a gente está vendo que para tudo quanto é lá está entrando mais butiá no cofre público. Aí tem dois pontos, né? Primeiro ponto que a lei orçamentária aprovada no ano passado, que a nossa gestão está vivendo essa lei, ela não previu gastos com mutirões. E em segundo ponto, que a lei também não previu gastos de enfrentamento ao Covid. Então, todos os gastos que nós estamos tendo de enfrentamento ao Covid, que hoje representa o segundo maior gasto da Secretaria de Saúde, eles não foram previstos pela antiga gestão para o ano de 2021. Então, esses excessos de arrecadação, eles estão sendo movidos para isso, para a gente fazer o enfrentamento à pandemia. Nós, dentro de instantes, traremos reportagem mostrando os resultados bastante concretos sobre a vacinação em massa, a população de Botucatu, nesse estudo com a AstraZeneca. E é notório que houve queda de casos graves, de internações, né? Então, a vacina funciona. Em Sorocaba, há um grande contingente já de vacinados. Isso também tem sido percebido no atendimento às pessoas nas unidades destacadas para Covid-19, secretário? Sim, é notório que os grupos onde já foi feita a vacinação, o número de casos reduz, o número de casos graves reduz, o número de óbitos reduz. Então, isso é bem notório nos grupos já vacinados. E em que passo está a cidade de Sorocaba em termos percentuais de imunização? Por exemplo, que idade, que faixa etária começa a ser contemplada nessa quarta-feira? Então, essa quarta-feira nós estamos vacinando pessoas de 45 anos, ou eventualmente mais, que ainda não foram vacinadas por outros motivos, né? E nesse momento a gente está nisso, 45 anos. O município de Sorocaba tem aproximadamente 360 mil doses de vacinas já aplicadas aí no total e mais ou menos 22, 23% da sua população já imunizada. Segunda dose, eu acho que da última vez que nós proseamos aqui, o senhor também salientou, né, muitas pessoas que já poderiam ter tomado e não compareceram ao posto. Ainda segue esse descompasso? Ainda segue. Nós tivemos um momento, né, até na outra vez que nós conversamos, que havia aí cerca de 30% das pessoas não retornavam para a segunda dose.
esse número melhorou, mas cerca de 20% das pessoas não retornam para a segunda dose. E a gente reforça mais uma vez a importância de tomar as 2 doses. A partir do meio da próxima semana, nós vamos ter várias ações de segunda dose da vacina de Oxford, para aquele pessoal que 90 dias atrás tomou a primeira dose. Então, a gente tem que reforçar a importância das pessoas virem se imunizar. Muitíssimo obrigado, secretário, né? Ele que está à frente dessa pasta importantíssima na cidade de Sorocaba. Uma ótima quarta-feira para o senhor. E qualquer novidade, conte com a gente aqui na Record TV Paulista. Um abraço para Sorocaba. Saúde e sucesso, secretário. Muito obrigado pelo espaço para esclarecer a população. Fico à disposição. Um abraço.